Nada. Terminando o expediente, passaremos agora ao tema livre, escrito pelo primeiro vereador, professor Giovanni. Tem direito a 15 minutos, podendo ou não ceder a partes. Senhor presidente, querido Marques, senhores vereadores, plateia aqui presente, boa noite. Eu vou começar dando os parabéns ao presidente desta casa, pastor, por estar colocando um intérprete de Libras para as nossas sessões. Isso é uma mostra de responsabilidade para com o munícipe, que tem problemas, e essa inclusão é muito importante. Todos devem e podem conhecer tudo o que está acontecendo nessa casa. Então, aquelas pessoas que têm conhecimento de Libras e precisam utilizar a linguagem de Libras, estão agora com essa nova ferramenta. Então, está de parabéns, pastor Kennedy, pela iniciativa. É muito bom que essa casa tenha essa proximidade com todos os cidadãos mairinquenses. Falar da matéria que eu pus essa semana no jornal e nas redes sociais sobre a questão da reciclagem. Esse é um tema que eu vou continuar batendo aqui, e a pergunta da matéria que eu coloco é: por que é que Mairinque não implanta o sistema de coleta seletiva? A população está mais do que consciente e espera ansiosamente. Serão milhões a menos gastos por ano. Então, é um investimento que cidades menores que Mairinque estão fazendo e estão tendo um retorno. Então, o valor destinado à coleta e afastamento do lixo, de 5,5 milhões, a gente quer ver reduzir. Então, tem alguns números que, para a administração pública ser eficiente, tem que reduzir. E um deles é a quantidade, o peso do lixo que nós mandamos para outro município, para um aterro sanitário. Então, está na hora de o poder público assumir essa responsabilidade e implantar a coleta seletiva de resíduos recicláveis. A gente fez uma contribuição, colocando isso no orçamento, colocando no PPA, e até agora nada. Infelizmente, tivemos a notícia esse final de semana de mais um jovem mairinquense morto por causa das drogas. É muito triste. Eu, como educador, eu sempre trago esse tema a esta tribuna, porque eu me sinto corresponsável. A gente vê aí, tem um trabalho da Polícia Militar, o PROERD, mas é preciso muito mais. É preciso que haja um esforço do Executivo, Legislativo, Polícia Militar, entidades. Nós não podemos mais admitir um jovem morto por causa das drogas. Mairinque tem esse histórico há anos, e a gente vem repetindo aqui essas notícias tristes. Isso precisa parar. Isso só vai parar através de um programa de governo sério, responsável, e que junte tudo: educação, cultura, esporte, saúde, para combater esse inimigo da nossa cidade, que é a droga. Isso está espalhado por todo o país, a gente sabe, mas nós temos que pensar em começar pela nossa cidade. A gente tem que acreditar que é possível vencer este inimigo. Então, infelizmente, tivemos mais uma vez essa notícia em nossa cidade, muito triste. Outra notícia triste é o fechamento do Centro de Hemodiálise de São Roque. Isso foi uma luta da deputada Yara Bernardi, na época, juntamente com o vereador Adéia, mais os políticos de São Roque, para atender a região. Eu me lembro quando eu recebi uma vizinha da minha rua,
que ela fazia em Sorocaba e estava acostumada a fazer lá, a dona Lúcia Helena, e depois que ela se acostumou com São Roque, um dia ela passou lá e falou: olha, isso foi a melhor coisa que fizeram, trazer hemodiálise para São Roque. Quando solicitei uma van para a deputada Leci Brandão, para transporte dos pacientes de hemodiálise, é porque já estava aqui com dificuldades de atender os nossos pacientes. E agora foi fechado, infelizmente, por questões de contaminação do ambiente e morte de pessoas que faziam lá a sua hemodiálise. Há a promessa de que vai ser colocada uma nova empresa que vai voltar a funcionar o centro de hemodiálise. Também, agora, para contrabalancear, uma notícia boa que faz a gente acreditar na cidadania. A nossa amiga Rose Dance, ela perdeu uma bolsa em Sorocaba e hoje ela recebeu essa bolsa intacta, sem tirarem nada de dentro da bolsa. Então é muito legal quando a gente vê essas notícias que nos faz acreditar, né, que existe ser humano bom, que a cidadania está dando certo, essa questão da gente ficar batendo na tecla, a educação, batendo que tem que ter os princípios cidadãos. O que não é meu, não é meu. Então, eu não tenho maiores detalhes, mas isso nos fortalece, enquanto pessoas, ver que tem gente boa nesse mundo. Um número divulgado na sexta-feira, a Justiça Eleitoral cancelou 1.400 títulos de Mairink por não terem votado nas últimas 3 eleições. Isso é um indicativo bem preocupante, né? Porque isso mostra que as pessoas estão desacreditadas da política. 1.400 pessoas deixaram de votar a ponto de ter os seus títulos cancelados. Embora eu sempre tenha falado aqui nesta tribuna que eu acredito que Mairink tem eleitores demais. Vamos ver quando quem não foi fazer a leitura digital, para quanto é que vai cair esse número. Eu acredito que Mairink não tenha 37 mil eleitores. É um número muito alto para a nossa cidade, com 46 mil habitantes. Mas, enfim, são os números oficiais. Vamos ver quando é que vier o cancelamento de todos os títulos que não fizeram a digital. Aí nós vamos saber da verdade, né? O que é que acontecia com o Mairink para ter 37 mil eleitores. Com relação ao reembolso escolar, eu não falei na hora, mas é claro, a gente como professor, nós estamos no meio dessa tempestade. Eu tenho muitos ex-alunos que me cobram também, assim como cobraram outros vereadores desta casa, e eu digo a vocês que isso é uma questão de administração. Então eu bato novamente na questão de incompetência. O vereador Rafael da Ípica tem falado aqui sobre as dívidas do município, que estão só se avolumando, só aumentando as dívidas do município. Isso é administração. O município se administra com responsabilidade como a gente administra a nossa casa. Então eu não vou gastar mais dinheiro do que eu tenho, porque isso vira dívida. E a dívida, ela pode ser uma bola de neve que depois eu não vou conseguir honrar, não vou conseguir pagar. Então, a administração pública, ela é um pouco mais complicada, né? Porque o prefeito, ele responde pelo município e, é claro, nós temos aí os órgãos controladores, fiscalizadores, que é o Tribunal de Contas. Depois a gente vai ver como é que vai ficar essa história, mas eu não gostaria e não desejo que esta administração entregue uma cidade cheia de dívidas e quebrada para o próximo prefeito. A gente espera que ela seja uma boa administração, mas está difícil porque essa questão do reembolso é uma questão de planejamento. Eu já falei aqui na tribuna que eu não concordo, por exemplo, que o reembolso seja do jeito que ele é hoje.
que todos que vão lá se inscrever têm direito. Eu acho que deveria ter uma triagem, passar pela assistência social, e só ter direito, aí sim, talvez a gente pudesse pagar integral para quem realmente precisa. Porque se você pegar a lista dos alunos que recebem reembolso, tem aluno lá que tem carro zero. Tem aluno lá que está colocando nas redes sociais churrascada no final de semana. E está lá recebendo, e aí é um bolo, tem que ser dividido igual para todos. E aquele que realmente precisa, que precisaria do reembolso 100%, porque a van hoje não está menos que R$250 para Sorocaba, e este aluno pega R$100. Então, é uma coisa que a gente precisa rever. O prefeito podia fazer uma lei, mandar para essa casa, já teria o meu apoio de só receber reembolso de transporte universitário quem realmente precisa. E nada melhor do que assistência social para poder analisar caso a caso. Para finalizar, senhor presidente, falar aqui da questão das manifestações, né? A gente tem visto, a manifestação é um direito constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 4º, falando sobre todos têm direito e são livres para a manifestação do seu pensamento. Portanto, a lei nos protege, a Constituição nos protege. E aí, a gente tem visto as pessoas indo para a rua se manifestar de ambos os lados. Eu coloquei aqui já na semana passada que ambos os lados têm posições, às vezes, que a gente não compactua, mas o fato é que, mesmo apostando que cada governo vai melhorar o Brasil, eu vou trazer 3 números para os senhores esta noite que nos deixam preocupados. Primeiro número o governo resolveu investir R$7.100.000 para blindagem de carros para transportar o presidente e sua família e o vice-presidente e sua família. Não me parece uma atitude de alguém que está querendo cortar dinheiro para a educação, investir em blindagem de carros. Eu acredito que os carros que estão lá já são blindados, mas a gente vê, né, um esbanjamento que parece aqueles reis de países, às vezes, miseráveis lá da África, que a gente vê desfilando em BMW, tem palacetes cheios de ouro e o povo na miséria. Então, são ações que a gente fica se questionando. Espera aí, para quem está dizendo que o país está quebrado, que não tem dinheiro, gastar R$7.100.000 para blindagem de carros, está na mídia. Eu me pauto pela mídia. Outro número preocupante, apresentado por uma entidade que acompanha o desmatamento. Eu sempre falei aqui da minha decepção com o governo Lula e Dilma, de não ter zerado o desmatamento na floresta amazônica. Que todo mundo fala é o pulmão do mundo, é a nossa maior riqueza, e o governo Lula e Dilma não conseguiram. Eu sou franco aqui, quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Mas quando tenho que criticar, eu critico, e essa foi uma das decepções que eu tive com o governo Lula e Dilma. Agora eu leio a notícia que aumentou o desmatamento, chegando nos primeiros 15 dias de maio a 19 hectares por hora. Está na mídia. Aumentou o desmatamento no atual governo. Isto é muito preocupante. E isto, muitas vezes, não é que tem uma lei que foi criada, basta a fala do presidente em dizer assim, tem que cortar, vamos botar plantação, vamos pôr boi lá, pronto.
já se entende que está livre, que pode mandar bala. Outro número para encerrar: 31 novos compostos em agrotóxicos foram liberados. Compostos esses que nos países de primeiro mundo estão proibidos. Onde é que está a preocupação com a nossa saúde? Então, apesar de acreditar num Brasil melhor para todos, a gente fica muito preocupado com esses números. Obrigado, presidente. Boa noite.